Olá, queridos! Vamos dar início a mais uma aula de língua portuguesa. E nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre uma classe gramatical que tem uma relevância gigantesca. Que classe é essa, professora? Verbo. É isso mesmo. Hoje nós vamos aprender os principais detalhes dessa classe gramatical, tempos e modos verbais. E por que que essa classe ela é super relevante? Por que que essa classe ela tem um peso gigantesco em língua portuguesa? Porque para que a gente possa fazer a análise sintática, quando eu falo de oração, eu penso em quê? Verbo. Porque só vai ser oração se tiver verbo. Quando eu penso em regência verbal, verbo. Quando eu penso em concordância verbal, verbo. Quando eu penso em transitividade verbal, verbo. Ou seja, eu sempre brinco na sala de aula, né? Deus, ele já havia sinalizado a relevância e a importância dessa classe gramatical. Lá na Bíblia começa assim: no princípio era o verbo. Ou seja, Deus já nos mostrava o quanto essa classe gramatical é importante. Então, vamos começar? Primeiro, o que é o verbo? O verbo é toda ação que é praticada. Nesse momento, você está estudando. Professora, eu gosto muito de correr, me preparar para o meu TAF, se o seu concurso tiver TAF. Então, correr é o quê? Uma ação verbal. Dormir, cantar, estudar. Todas as ações praticadas são verbo. Mas, para ficar bem claro, verbo é a palavra que nós podemos conjugar. Ou seja, sempre que você tiver dúvida se é um verbo ou não, a gente vai olhar se é uma ação e se essa ação ela pode ser conjugada, certo? Então, vamos aqui seguindo no passo a passo. Deixa eu só ver aqui minha luzinha. Deixa eu ver se está conectada para a gente poder fazer todo o. Olha só, tá vendo? Já vou conectar minha lousa agora, nesse minuto, para que eu possa fazer as devidas anotações para você. Então, vamos lá. Verbo é a palavra que podemos conjugar. Conjugar é fazer com que a palavra possa passar por variações ou flexões. Opa, verbo, deixa eu já anotar isso aqui, é uma classe gramatical variável, tá? É uma classe gramatical ou classe de palavra variável. Lembra que quando a gente estudou lá no bloco de morfologia as classes variáveis e invariáveis? Pois bem, a classe do verbo é uma classe totalmente o quê? Variável, tá? Sofre variação de gênero e de número. É por isso que aqui a gente vai falar da concordância verbal, porque o verbo ele vai sempre ter uma relação de concordância com o seu sujeito. Se o sujeito é feminino, o verbo fica no feminino. Se o sujeito é plural, o verbo fica no plural. Se for singular, fica no singular. Então, existe uma variação de gênero e de número. Mas vamos ver aqui, ó, variação ou flexão, tá? Sua prova pode falar assim, olha, verbo é uma classe gramatical que sofre flexão. Show! Verbo é uma classe gramatical que sofre variação. Também está certo, tá? Vamos ver aqui a forma verbal estudei, que é o verbo estudar. A flexão pode ser em número, a flexão pode ser em pessoa, a flexão pode ser em tempo ou em modo. E a gente vai ver cada pedacinho dessa flexão nessa aula de hoje. Primeiro, quando eu falo de número, eu estou falando do singular ou do plural. Eu estudei, primeira pessoa do singular. Nós estudamos, primeira pessoa do plural, porque o verbo ele tem uma informação atrelada ao número 3. Vocês vão perceber isso no decorrer da nossa aula. Eu tenho 3 pessoas no singular e 3 pessoas no plural. Então, vamos lá. Eu estudei está na forma singular, que trabalha com número. Flexão de número em pessoa aqui, ó. Primeira pessoa do singular. Quem é? O eu. Então, quando eu falo em pessoa verbal, a gente vai até aprofundar isso. Eu tenho aqui 3 pessoas no singular, tá? 3 pessoas no singular. Vou anotar aqui para vocês. Primeira, segunda e terceira pessoa. Por que que eu preciso saber, professor, quem é a pessoa do verbo? Para pensar comigo. A banca simplesmente vai lá e grifa o estudei e pergunta assim: o verbo estudei está na primeira pessoa do singular, do modo indicativo.
e é uma ação passada no pretérito perfeito, ou seja, olha a quantidade de informação que nós temos sobre o verbo estudei. Estudei quem? Eu, primeira pessoa do singular. Estudei é uma ação passada totalmente concluída, tá? E por que modo indicativo? Porque é uma certeza. E vocês vão aprender passo a passo cada pedacinho dessas flexões e variações. Então, só para a gente amarrar aqui, a primeira pessoa é o eu, a segunda pessoa é o tu, a terceira pessoa é o ele ou ela, tá? Isso a gente está falando de singular. E se a gente for para a pessoa no plural, vamos lá, colocar aqui do lado. Lembrando que depois vocês vão receber todo o materialzinho com as anotações, tá? Eu tenho também a primeira, a segunda e a terceira pessoa no plural. E aí é quem? Eu. Eu é no singular e no plural, nós. Tu no singular e no plural, vós. Ele ou ela no singular e no plural, eles ou elas, tá? Então, já fiquem ligados aí a esse detalhe, certo? O conjunto de flexões verbais recebe o nome de conjugação. Quando a gente conjuga um verbo, a gente adequa o verbo à necessidade da oração, seja singular ou plural, primeira, segunda ou terceira pessoa, seja no tempo presente, passado ou futuro, e seja no modo indicativo, subjuntivo ou imperativo. E nessa aula de hoje, nós vamos passar por todos esses detalhes da flexão, tá? O verbo indica essencialmente um desenvolvimento, um processo, ou seja, uma ação, um estado ou um fenômeno, tá? Ação, estado ou fenômeno, certo? Então vamos avançando, que nós temos muita coisa interessante para aprender aqui hoje. Modo e tempo verbal. O que é essa flexão? A primeira coisa que eu quero que vocês entendam que o modo é a carga de sentido que o verbo carrega com ele. Quando eu falo em modo, eu quero falar aqui, nós temos três modos. Lembra que eu disse para vocês que a grande maioria das informações está ligadas ao número 3. Nós temos três modos verbais. Esses modos verbais carregam consigo uma carga de sentido, tá? O modo indicativo indica uma ação ou estado, mas faz referência ao quê? A um fato, presta atenção, a um fato que é considerado como certo, como real. Então, quando eu falar de modo indicativo, você já vai lembrar que o modo indicativo indica o quê? Uma certeza. Não esqueça desse detalhe. Então, sempre que você quer expressar uma ação ou um estado que é uma certeza, o modo usado para essa expressão é o modo indicativo, certo? Ele pode ser utilizado no tempo presente, no tempo passado e no tempo futuro. Só que nós vamos perceber depois, no momento que a gente for olhar especificamente para o indicativo, que o passado dele vai ser chamado como pretérito, perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Por hora, o que é que eu preciso que vocês entendam? Que o modo carrega consigo um sentido. Quando eu quero falar algo que é certeza, se você estudar, você passa. Professor, é certeza? Não, pode ser que você estude ou não. Mas quando eu falo assim, eu estudei e passei. É uma certeza essa informação, porque de fato eu sou concurseiro, eu fui concurseiro e fui aprovado. Então eu estudei e eu passei. Então é uma coisa que é certeza, tá? Agora, quando eu falo assim, se eu estivesse estudando, com certeza passaria. Por que que eu não passo? Porque eu não estou estudando. Então eu já não tenho aqui uma certeza, tá? A gente vai ver isso. Então, lembra, modo indicativo indica uma informação que é certa, um fato certo ou real, tá? E apresenta-se no modo presente, no tempo presente, passado ou futuro. Já o modo subjuntivo é o contrário do indicativo. É uma incerteza, tá? É uma incerteza, uma dúvida ou uma possibilidade. Eu não tenho uma informação que é certa. Pode ser que aconteça ou não. Deixa eu marcar aqui para vocês. Então, é uma incerteza, é uma possibilidade, tá? De existência ou não. Não é algo que é certo. Certo é modo indicativo, tá? Nesse modo, a ação ainda não foi realizada.
é que eu também tenho tempo presente, passado e futuro, certo? Já o imperativo é um dos modos verbais mais específicos, porque ele traz uma situação que vem do latim, do impere, que indica o quê? Ordem, conselho ou pedido. Ordem, conselho ou pedido. Tem um significado de comandar, estimular algo, aconselhar, convite, introduzir uma animação. Então, eu tenho aqui dica, conselho, pedido. Quando você quer falar com alguém, você vai direcionar uma ordem, um conselho, um pedido, uma dica, um convite, é modo imperativo. E o modo imperativo, ele tem dois tempos. O imperativo afirmativo e o imperativo negativo, que também será a cena dos próximos capítulos. Por hora, o que é que eu preciso que vocês entendam? Que o modo carrega consigo no verbo um sentido. Quando você quer falar algo que é certo, modo indicativo. Quando você vai usar o modo subjuntivo, alguma informação que não é certeza, que é uma dúvida, é uma possibilidade. Professora, a senhora estará no evento de sábado? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Ainda não tenho essa certeza. Modo subjuntivo. Professora, a senhora estará no evento de sábado? Sim, certamente estarei lá. Modo indicativo, tá? E quando eu quero dar uma ordem, um conselho, pedir, estude, revisem os conteúdos de língua portuguesa. Ordem, conselho, pedido, certo? Então, vamos lá. Avançando aqui, porque nós temos muitas informações. Olha o exemplo. Adoro esses exemplos. Eu sempre estudo. Isso é uma certeza. Para quem sabe ainda, para quem não sabe ainda da minha história, né? Eu sou concurseira, graças a Deus já aprovada, né? Servidora pública estadual. Sou policial militar no meu estado, no estado do Ceará, que eu não sei de onde você está assistindo essa aula. E eu sempre estudo, mesmo depois de aprovada, eu sempre venho buscando conhecimento, sempre venho buscando alcançar novos voos. Então, eu sempre estudo. É uma certeza essa informação. Então, se é uma informação que é certa, é modo indicativo, tá? Talvez eu estude amanhã. Modo subjuntivo não é uma certeza, é uma incerteza. Há uma possibilidade que eu estude ou não, mas não é uma certeza, é uma incerteza, é uma coisa incerta, existe uma possibilidade. Então, o modo subjuntivo, ele traz consigo essa carga semântica, de pode ser que eu estude ou não. Existe aqui um talvez, uma possibilidade, tá? Estude agora, menino. Esses dias, inclusive, eu postei no meu Instagram e eu vou tirar dos stories para o feed, porque eu achei sensacional. Estude agora, comece agora. Não importa a sua idade, não importa onde você está, não importa a condição que você está, não importa o seu passado. Estude agora. Estude. O que vai definir o seu futuro é o que você faz hoje. E que nesse presente você se dedique, você estude, você dê o seu máximo para que você, de fato, possa construir uma nova história. Então, quando eu falo, estuda menino, estuda menina, estuda você que está aí agora assistindo essa aula, é uma ordem, é o modo imperativo, tá? É uma ordem, um conselho ou um pedido, certo? Avançamos, né? Porque olha agora que começou, hein, gente? Formação aqui é muita coisa, verbo é uma coisa impressionante. Muita informação, mas é maravilhoso. Agora nós vamos conhecer todos os modos. O modo indicativo é o modo mais extenso que nós temos na língua portuguesa, por isso é o mais recorrente em prova. Vamos lá conhecê-lo? Deixa eu beber aqui um bolinho de água. Primeiro passo. Eu preciso que vocês já lembrem que o modo indicativo indica uma certeza, algo que é um fato que é certo e que é real, certo? Qual o primeiro tempo do modo indicativo? É o tempo presente, é o agora, expressa o fato atual. Mas cuidado, eu posso ter o presente histórico. Em 1500, Pedro Álvares Cabral descobre o Brasil. Ele descobre é uma certeza, é uma informação e é um tempo presente. Porém, remete a um momento histórico para dar ênfase à situação, certo? Detalhe, eu posso ter o presente atemporal. A Terra gira em torno do Sol. A ação de girar em torno do Sol não aconteceu ontem, não acontece hoje nem amanhã, acontece sempre, é atemporal. Então, o presente pode ser agora,
Pode ser o histórico e pode ser o atemporal, certo? Pretérito imperfeito. Pretérito lembra de situação o quê? Passada, fato que já aconteceu. Porém, o modo indicativo é o que mais cai em prova, porque eu tenho um passado imperfeito, que é um passado não concluído. Expressa um fato ocorrido anterior ao momento atual, mas não foi completamente terminado. Então, é um passado não concluído, certo? Já quando eu olho para o pretérito perfeito, é o contrário do imperfeito, é uma ação totalmente acabada e concluída, expressa um fato no momento anterior ao que foi totalmente o quê? Terminado. Então, é um passado concluído. Uma ação totalmente acabada e concluída, certo? E o pretérito mais que perfeito expressa um fato ocorrido antes de outro fato. Aqui a gente chama de passado do passado. O modo indicativo é um dos mais complexos e que cai bastante em prova, tendo em vista que ele tem 6 tempos verbais: presente, pretérito, perfeito, imperfeito, mais que perfeito, e o futuro do presente e o futuro do pretérito. Então, é um passado do passado. Agora, vamos ver aqui o futuro do presente. Enuncia um fato que deve ocorrer no tempo vindouro em relação ao momento atual. Então, o futuro do presente é um futuro que virá, tá? Um futuro próximo e é um momento vindouro em relação ao momento atual. E aqui, para facilitar a vida de vocês, a gente trabalha com algumas terminações, principalmente quando eu falo de futuro do presente e futuro do pretérito. Quando eu falo assim, ó, estudarei para a prova até passar. Esse irei aqui, ó, é típico do futuro do presente. Agora, quando eu falo assim, estudaria para a prova, porém não dará mais tempo. Então, o iria, ele é típico aqui, ó, do futuro do pretérito. E quando a gente for resolver questões, lá no nosso bloco de questões, eu vou falar um pouquinho também sobre os outros pretéritos, para que fique mais fácil, para que vocês possam entender como isso é cobrado em prova, tá? Então, o futuro do pretérito enuncia um fato anterior que pode ocorrer posteriormente a um determinado fato passado. Estudaria para a prova, porém não dará mais tempo, certo? Então, vamos avançando. A gente vai ver agora o tempo do modo subjuntivo e o tempo do modo imperativo. Lembrando que o subjuntivo, apesar de ter apenas 3 tempos, ele precisa ter bastante atenção para que vocês não o confundam quando ele cai em prova, tá? O presente expressa um fato que pode ocorrer no momento atual, mas lembra que não é um fato certo, é um fato incerto. O pretérito imperfeito expressa um fato passado, mas posterior a outro já ocorrido, e só tem um único passado. E o tempo futuro, que enuncia um fato que pode ocorrer no momento futuro em relação ao atual. Sempre lembrando que o subjuntivo, ele tem um sentido, uma carga de incerteza, de dúvida ou de possibilidade, tá? E a forma com que o verbo é inserido e o contexto da informação que vai mostrar se o modo é subjuntivo ou não. Subjuntivo tem um S. Então, se vocês vão sempre lembrar aqui que os verbos eles vão ter essa carga de S. Se eu estudasse mais, passaria. Se estudasse. Caso estudasse mais, passaria. Então, o SSE é típico do modo subjuntivo, mas nós vamos aprofundar isso em outro momento. Já o modo imperativo, vocês lembram, né, que é a ordem, conselho ou pedido. E o imperativo é determinado em tempo. Supõe que se trata de uma ordem, de uma ação que será dada no futuro, porém eu só tenho o quê? O modo imperativo, afirmativo ou negativo. Não faça isso. Ou faça as revisões de língua portuguesa. Eu só tenho essas duas possibilidades, tá? Um outro detalhe interessante é que o modo imperativo, ele não tem a primeira pessoa, que é o eu. Como assim, professora? Porque você não pode dar ordem para si próprio. Então, é estude você, estude ele ou ela, mas não tem eu estude, porque eu não posso dar ordem para mim mesma. Então, não tem primeira pessoa.
Esse detalhe é super importante. Não tem primeira pessoa, tá? Seguimos. Já vimos aqui os detalhes. E aqui eu tenho esse mapinha mental que vai falar muito dos modos e tempos verbais, para que vocês lembrem, tá? Para ajudar a memorizar. Então, aqui eu tenho os modos e tempos verbais. Cada modo nós já vimos que tem o seu tempo. O modo indicativo tem os seus 6 tempos, né? Que é bem interessante que vocês, professora, precisa conjugar cada um, não, calmem o coração de vocês, precisa entender o que é o modo indicativo e como ele pode se apresentar, certo? E nós vamos entender como essas possibilidades podem ser aplicadas em prova. O modo subjuntivo eu tenho 3 tempos, e o modo imperativo apenas 2 tempos. Então, aproveitem esse mapa mental, estudem, revisem para gerar uma fixação de conteúdo, certo? Seguimos. Nós já vimos lá a questão de número e pessoa. O número é a flexão do verbo em singular ou plural. Para fazer concordância com o sujeito, o verbo vai apresentar 3 pessoas no singular e 3 no plural. A gente já viu isso lá no começo. Singular, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Lembra que aqui, ó, vem primeira, segunda e terceira pessoa. E que a banca vai falar assim: o verbo da frase sublinhada estar na primeira pessoa do singular. Já caiu questão cobrando só isso. Eu estudei para a prova e fui aprovado. O eu é primeira pessoa do singular. O estudei, modo indicativo, é uma certeza. Vou colocar o exemplo aqui. E é exatamente assim que pode cair na sua prova. Eu estudei para a prova e fui aprovada. Benção, né? Quando você estuda para uma prova e você é aprovado, é bom demais. Vamos ver aqui agora. Esse verbo estudei, ele é modo indicativo, indica uma certeza, tá? E não tem nem o que questionar em relação à pessoa verbal. É primeira pessoa do singular. Olha aqui o eu, ó. E essa ação aqui em relação ao tempo é um tempo o quê? Passado. E é um passado totalmente concluído. É pretérito perfeito. Olha a quantidade de informações que nós temos somente com o verbo. Preste atenção que pode cair exatamente dessa forma na sua prova. Vamos avançando. Agora nós vamos falar sobre as formas nominais do verbo. Eita, professora, como assim formas nominais? As formas nominais, tá? São as formas com que o verbo se apresenta como se fosse um formato de nome. Então, lembra que eu falei para vocês que todas as informações que eu tenho sobre verbo vai estar dentro de um contexto de 3. Então, eu tenho 3 formas nominais. São as formas de nome que o verbo pode se apresentar. O primeiro é o infinitivo, indica a noção e a ação do verbo, e sempre vai terminar em R. Eu até aconselho, quando você verifica um verbo, coloca no modo infinitivo, que fica mais fácil você fazer uma percepção de um outro tópico que eu vou ensinar agora. Ou seja, amar, correr, sorrir, todos os verbos terminados em R estão no modo infinitivo, tá? Já o gerúndio, ele indica um sentido diferente do infinitivo, que é só a noção de ação. Ação de amar, ação de correr, ação de sorrir, ação de estudar. Já no gerúndio, indica uma continuidade da ação. E o gerúndio, lembra que eu falei que o verbo, ele está ali dentro de uma flexão de gênero e número? Então, eu posso ter o gerúndio com NDA ou NDO. NDA por quê? Feminino. E NDO por quê? Masculino. Ele sofre flexão em gênero e número. Então, amando, correndo, sorrindo, estudando. Olha aqui o NDO. O NDO dá uma ideia de quê?
de ação contínua, de estar acontecendo, que se prolonga no tempo. E é interessante que, se for fazer uma prova de redação, deve evitar o gerundismo, tá? Já o particípio indica uma ação verbal terminada em quê? Em dó, em uma ação que já foi concluída. E aqui eu posso pensar que o particípio, ele termina em ado, ido, tem que apertar aqui um pouquinho, ado, ido ou ada. Porque eu posso estar com as terminações masculino, feminino, singular, plural, as flexões. Então, eu tenho aqui, ó, amado, já passou, corrido, sorrido, estudado, são flexões verbais terminadas em ado ou ido. Essa é a questão do particípio. Então, eu tenho infinitivo, gerúndio e particípio. Infinitivo é a noção de ação, o gerúndio, a ação de continuidade que se prolonga no tempo, e particípio indica conclusão, uma ação que já foi concluída, que já foi finalizada, tá? Detalhe que eu vou acrescentar aqui, que existe também, deixa eu botar desse lado mesmo, a conjugação verbal. A conjugação verbal. E é interessante falar justamente aqui nessa parte, porque vocês vão sempre colocar o verbo no infinitivo para descobrir qual é a conjugação que ele pertence. Então, sempre que a gente fala de conjugação verbal, não seria diferente, são três informações. Primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. E como é que eu vou saber as conjugações, professora? Eu coloco o verbo no infinitivo. Amar, primeira conjugação, os verbos terminados em AR. Correr, segunda conjugação, os verbos terminados em ER. E sorrir, tá aqui, sorrir, terceira conjugação, verbos terminados em IR, tá? E aí você deve estar se perguntando aí em casa, professora, e não tem terceira, quarta ou quinta conjugação? Não. E o OR, por exemplo, pôr do sol, o verbo pôr, né? O verbo pôr, ele é um exemplo de segunda conjugação, porque ele é derivado do verbo poer. Então, o por aqui é segunda conjugação, que ele é derivado do verbo poer. Eu não tenho verbo de quarta nem quinta conjugação, tá? Somente primeira, segunda e terceira. E como é que eu vou saber a conjugação do verbo correndo? Joga para o infinitivo, que é o verbo correr. Pode ser que a boca pergunte isso numa prova? Pode. Tudo é possível. E verbo tem uma sequência de informação maravilhosa que pode ser cobrada em prova. E não acabou, não, hein? Ainda tem mais informações sobre verbo? Sim. Para fechar com chave de ouro essa aula, nós vamos falar sobre vozes verbais. Então, professora, mais verbo tem coisa, né? Tem. E essas informações são extremamente relevantes e podem ser cobradas na sua prova. Deixa eu beber aqui um golinho de água. Quando eu falo de vozes verbais, é o modo com que o verbo se apresenta dentro de uma oração. Eu posso ter a voz ativa, é quando o sujeito é o agente, ele pratica a ação. Opa, professora, como é isso aqui? Vamos lá. Quem é o sujeito? O sujeito é o termo essencial da oração, não esqueçam disso. E o sujeito, ele pratica uma ação, ele tem uma relação direta com o verbo. Então, quando o sujeito, ele é um sujeito, opa, deixa eu pegar aqui outra cor. Quando o sujeito, ele é um sujeito agente, ele pratica a ação, eu tenho voz o quê? Ativa. Maria usou um sapato velho. Quem usou um sapato velho? Quem praticou a ação de usar o sapato velho? Maria. Professora, com esse exemplo simples, eu consigo compreender coisas mais profundas? Sim, pode ter certeza. Então, o sujeito é aquele que pratica a ação na oração, que está totalmente ligado ao verbo. E no caso da voz ativa, o sujeito, ele é o quê? Agente. Ele pratica a ação, beleza? Expressada pelo verbo. Já na voz passiva,
presta atenção no detalhe, porque ela pode ser analítica ou sintética. O sujeito, deixa eu colocar aqui do lado. O sujeito, ele não pratica mais a ação. Ele sofre a ação. E eu chamo esse sujeito de como? De sujeito paciente. Eu sei que essa aula, ó, uma riqueza de informação. Você vai precisar revisar para aprofundar o conteúdo, hein? E o sujeito paciente que sofre a ação, ele vai continuar lá, preste atenção no detalhe, ó. Opa, deixa eu pegar aqui meu verdinho. É um sujeito que recebe a ação expressa pelo verbo. Ele continua lá. Era o termo que era objeto na voz ativa, agora passou a ser sujeito paciente. O sapato foi usado por Maria. Preste atenção aqui, ó. Maria usou o sapato. Verbo, sujeito. Um sapato velho é o objeto direto. Quem usa, usa algo, usa alguma coisa. O objeto direto da voz ativa passou a ser sujeito paciente na voz passiva analítica. E por que passiva analítica? Porque a estrutura é maior. Tudo que for analítico na língua portuguesa, você vai lembrar que é uma estrutura maior, mais robusta. Então, existe uma fórmula, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Eu tenho aqui o verbo auxiliar, o verbo principal, mais a preposição. Então, é uma estrutura maior. É exatamente essa fórmula aqui, ó. Olha só. Verbo auxiliar é o foi. Verbo principal é o usado. E o pela é a preposição. Então, essa fórmula aqui, ó, verbo auxiliar mais verbo principal mais preposição, é a estrutura da voz passiva analítica, tá? E Maria, que era o sujeito agente lá na ação anterior, aqui é o que agora? Professora, objeto? Calma, segura aí que eu vou explicar para você no próximo slide, tá? Segura aí, ela é o agente da passiva. É o agente da passiva, certo? Voz passiva sintética é a mesma coisa. O sujeito continua sendo paciente, só que a estrutura é maior. Compraram-se sapatos novos. Quem comprou? Quem comprou? Compraram-se sapatos novos. Sapatos novos foram comprados. Então, a frase era exatamente assim, ó. Sapatos. Opa, deixa eu pegar aqui um azulzinho. Sapatos novos foram comprados. Quando eu olho para sapatos novos foram comprados, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma voz passiva analítica, né? Onde eu tenho aqui, ó, uma informação bem maior, com mais informações e com mais elementos. Quando eu coloco para a voz passiva sintética, eu tenho também uma estrutura. Eu tenho também uma fórmula. Como é que funciona isso? Eu vou ter o verbo na terceira pessoa, né, que é ele ou ela, eles ou elas, seguido do pronome si, que é o pronome apassivador. Então, aqui eu tenho a presença, opa, eu tenho a presença do si, que é o pronome apassivador, certo? Depois nós vamos ter um momento só para aprender muitos detalhes sobre o si. Vamos seguindo? Agora a gente precisa aqui fazer, para fechar essa aula com chave de ouro, o que que cai nas provas e como cai nas provas? É a transposição de voz verbal. Eita, que interessante, professor. Exatamente. A lua ainda seduzia os namorados. Quando eu falo que a lua ainda seduzia os namorados, a lua aqui é o quê? É voz ativa. A lua pratica a ação de seduzir os namorados. E agora, o que que eu tenho que entender? O verbo aqui seduzia
A lua é o sujeito, tá? E os namorados é o objeto direto. Quem seduz, seduz algo ou alguém. Então, o verbo seduzir, ele é um verbo transitivo. Opa, deixa eu botar aqui. Verbo transitivo direto. Nós vamos ver transitividade no próximo bloco. E como é que eu faço a transposição? E coloco para a voz passiva analítica, que é onde o quê? O objeto passa a ser o sujeito paciente. Os namorados eram seduzidos pela lua. Olha que interessante. E é isso que a prova pede. Próximo exemplo. A sociedade devolve a confiança ao povo. Quem devolve, devolve algo ou alguma coisa. Então, vamos lá. Devolve a confiança. Devolveu algo a alguém. Então, aqui eu tenho um objeto indireto. Eu tenho o verbo e a sociedade é o sujeito agente que pratica a ação de devolver a confiança ao povo. Agora, passando para a voz passiva. A confiança ao povo é devolvida pela sociedade. Então, aqui você tem o verbo auxiliar, verbo principal no particípio, que foi uma forma nominal que nós vimos lá no slide passado, mais preposição. Lembra que a voz passiva analítica ela tem uma estrutura maior e o sujeito, o objeto direto lá passou a ser o quê? Sujeito paciente. Então, a gente fecha esse bloco, né, sobre verbo. Eu sei que são muitas informações, tempo, modo, voz verbal, conjugação verbal, pessoas verbais. Revise todo esse conteúdo, é de extrema importância para a sua prova. Siga a sequência de estudo das aulas com perseverança e dedicação, que você vai vencer. Não esqueça disso, tá bom? Até o próximo encontro e fique com Deus.